Olá, olá! Estamos chegando com mais um programa Palavra de Vida aqui no nosso canal no YouTube, New Life Web Rádio, também na nossa New Life Web e também nas nossas TVs parceira, Rádio Teresópolis AM 1510 e Terê TV Canal 11, em mais uma semana, em mais um programa da nossa série de entrevistas de bate-papo cristão aqui com uma palavra de vida, não é isso, Tati? Olá, Cláudio, isso mesmo, né? Estamos aqui para trazer vida e vida em abundância, né, Cláudio? Amém. E com certeza o entrevistado de hoje, que a gente vai bater um papo, ele é usado para levar em muitos lugares essa paz que excede todo entendimento, levar vida, esperança, porque esse trabalho, Cláudio, não é moleza, não. Você iria fazer esse trabalho, Eu Cláudio? não sei, mas eu gosto muito, amo demais. Eu também amo Né? muito, Cláudio, mas é um tanto quanto É isso desafiador, aí. né? Bom, eu já ouvi falar que Deus é missionário, mas a gente vai saber disso tudo com o pastor Elias Caetano. Pastor Elias Caetano, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite e participar com a gente aqui no Palavra de Vida, pastor. Um prazer, queridos. Prazer estar aqui com vocês, não é? Agora à distância, mas já pude ter a alegria de conhecê-los, né? Aí nos Estados Unidos, quando tivemos juntos, né? Adorando ao Senhor aí. Um prazer estar convosco aqui no programa Palavra de Vida. Amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por ter aceito aí esse nosso convite e dedicar um pouco do seu tempo que é tão corrido, né, também para poder trazer uma palavra de vida nesse tempo ao qual nós estamos vivendo. E a primeira pergunta que eu quero fazer ao Senhor, pastor, quem é o pastor Elias Caetano? Ok, bom, pastor Elias, eu saí muito novo da casa dos meus pais. Bom, deixa eu contar do início, né? Sou filho de pastor, missionário também. Fui gerado no campo missionário, fui gerado no Paraguai, mas vim nascer no Paraná, né, no Brasil, e tive toda a vivência, portanto, já com a visão missionária. Meu pai um plantador de igreja, minha mamãe acompanhando, né, meu pai no ministério. E aí, com 16 anos, 16 para 17, eu ingressei no seminário. Fiquei 4 anos no seminário presbiteriano renovado de Cianorte. De lá, Deus me levou para Portugal. Deus levou para Portugal e nunca mais voltei para o Brasil para morar desde então. Então, isso já foi em janeiro de 98, que fui para Portugal. Fiquei 11 anos e meio em Portugal e estou já também há 11 anos e alguns meses em Jersey, no Reino Unido, na Grã-Bretanha. Então, o Elias, ele é um rapaz que saiu do Brasil muito novo, cumprindo um propósito do Senhor, ouvindo palavras, direcionamentos. Então, eu me identifico como alguém que tem procurado ouvir as palavras, visto os sinais que Deus está dando e obedecendo. Então, o Elias é alguém que está caminhando com Deus aí caminhando nessa pegada aí de missões. Então, desde criança, eu me identifico como alguém que começou a ter experiências com Deus e começou a ouvir a voz de Deus e obedecer, e eu continuo nisso até hoje. Então, sou um filho de Deus procurando cumprir a missão que ele nos deixou. Amém, glória a Deus, pastor. Pastor, por algumas vezes eu falo com meu filho, ele faz sempre umas piadinhas e eu falo com ele que eu gerei promessa e não maldição, né? E falo, olha que papai vai te pegar de um jeito. E eu sempre brinco com ele. E certa vez eu falei assim, vai, meu missionário. Ele falou, não, missionário não. Eu falei, por que não, Júnior? Mãe, o cara já sai da cidade dele, do país dele, da origem dele, para encarar problema, mãe. Ele já sabe que vai para passar dificuldade, não é para mim, não. Então, o que é, pastor, ser missionário? É vida mansa? É tudo tranquilo? Ou o Júnior está certo? Olha, ser missionário é muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante. Eu sou alguém,
eu sou muito positivo em relação a ser um missionário. A gente ouve falar muito de filhos de pastores, né? De situações problemáticas, enfim, não é o meu caso, não é o caso da minha família. Eu sou filho de pastor, meu pai teve 5, 6, né? Mas uma faleceu, então nós somos em 5, 5 filhos, e desses 5, né? São 3 homens, 2 mulheres. Os 3 homens pastores. Uma de minhas irmãs é casada com um pastor e é pastora também, está no ministério com meu cunhado, e uma irmã que é professora, mas que é envolvida no ministério, é líder, por exemplo, de uma célula, né, na igreja dela, um pequeno grupo. E então eu já com 16 anos ingresso no seminário, com 20 anos já cheguei para Portugal. Com certeza, desde então, minha vida não é fácil. O seminário não foi fácil. Cheguei em Portugal, eu tive muitas lutas, né? O início, para mim, assim, parecia que não ia dar certo, que eu ia ter que, sei lá, né? Desistir, alguma coisa assim. Mas o certo é que eu permaneci no propósito. A grande questão eu entendo que a grande questão é a nossa permanência, porque não é fácil, mas se a gente permanece, é gratificante, porque os frutos, eles são uma realidade. A realidade não é, e aí é o princípio que a gente é ministrado, né, que é aquele que sai andando e chorando, né, carregando, plantando suas sementes, levando suas sementes, ele voltará com alegria, trazendo o resultado da colheita, trazendo consigo seus feixes. Então, não é fácil a vida do missionário, não porque nós temos algumas lutas específicas, elas são indiferentes do local. Eu, por exemplo, fui ser missionário na Europa, e eu tive grandes lutas já logo na chegada, e minha vida continua sendo um desafio, mesmo eu vivendo na Europa, trabalhando em África também, trabalhando aqui e lá, mas com uma visão missionária. Então, é evidente que a gente tem alguns desafios maiores de quem está na sua cidade, no seu habitat natural ali, não é, com sua família e tal. É evidente que a gente tem, mas eu sou muito positivo em relação à questão missionária. Meu pai, ele completou 70 anos esse ano. Inclusive, meu pai, ele é o vice-presidente da missão da qual eu presido, que é a Missão Mãos Estendidas. Meu pai, ele é o vice-presidente. Meu pai, ele pastoreou, ele tem 50 anos de ministério, meu pai. Ele também foi muito cedo para o seminário. E eu vejo a vida do papai, hoje ainda conversei com ele, pensa num homem positivo e que quer fazer missões. Esse ano mesmo era para ele ter estado comigo em África. Ele não foi por causa das dificuldades, mas ele está com 70 anos, certo? Indo para a África com a gente, no Brasil, fazendo um trabalho. Ele mora no Brasil, né? Florianópolis, na Grande Florianópolis. Trabalha com processo no Brasil com tribos indígenas, certo? E com 70 anos. Então, e quando eu nasci, ele era um missionário. Eu nasci, ele era um missionário no Paraguai, ele teve que deixar tudo no Brasil para ir para o Paraguai, para um lugar pobre. Podemos dizer filho de peixe, peixinho né? No meu caso, foi. Então, Tatiana, eu digo o seguinte, a gente precisa da permanência, tá? Nenhum missionário ele consegue ser feliz se ele trabalha a tempo com uma mentalidade de curto prazo. Para mim, missionário ele tem que ter uma visão de longo prazo. Quando a gente tem uma visão de longo prazo e permanece, a coisa dá certo, porque a gente está trabalhando para o Todo-Poderoso. Então, não vai faltar os recursos, não vai faltar. A gente vai ter que descobrir onde eles estão. É o melhor patrão, né, pastor? É o melhor patrão. Pastor, diante dessa situação, né, que o senhor acabou de narrar para a gente, né,
o senhor nasceu já no berço missionário, num lar cristão, mas a confirmação da chamada missionária, né? Em meio a tantas vozes, de repente oportunidades, fazer uma outra faculdade, de repente um sonho de carreira, isso de repente não atrapalhou, não teve um conflitozinho antes de realmente falar, não, vou fazer missões? Olha, eu tive convite, sim. Eu tinha até uma pessoa que era de um alto escalão do governo de Santa Catarina. Depois, quando criança, com 8 anos, fui para a Grande Florianópolis. Meus pais foram para lá. Meu pai foi pastorear lá. E havia uma pessoa de alto escalão do governo de Santa Catarina que me conhecia e via, né? Me viu assim crescer, adolescente. E ela sempre falava assim: olha, você será um grande advogado. Né? Ela fala, você poderia não é cursar direito e a pessoa, né, trabalhava em questões assim do governo. Ela até, como alto escalão, ela até mesmo chegou a dizer assim, eu mesmo conseguiria colocar você, porque você seria muito útil e tal, enfim. Então, eu tinha, inclusive, eu trabalhei em rádio, antes de ir para o seminário. Sim, eu trabalhava como na Rádio Guarujá, de Florianópolis. Esse jeito de falar, né, pastor? Eu trabalhei lá, eu era técnico de som, né? Era sonoplasta. Nós um dia fomos técnico de som, pastor. Também. E aí, era uma rádio evangélica, né? A Rádio Guarujá, era uma rádio ondas curtas de alcance nacional. Uhum. E então, eles me convidaram para fazer. Então, eu fazia um musical de 1 hora, e além de um outro programa que meu pai fazia na rádio também, que aí eu acabava fazendo esse programa, e aí eu entrei, né? Então, eu tive convites, né, dentro dessa área, eu tive convites. Quando eu deixei para ir para o seminário, eles fizeram uma proposta, que era um grupo de rádios, tinha rádio FM, AM, ondas curtas, né? Era um grupo grande lá em Santa Catarina. No entanto, eu tinha certeza do que Deus já havia falado comigo. Então, eu fui muito cedo, mas com muita certeza do que Deus queria para mim, porque eu comecei a ter experiências muito novas com o Senhor. Comecei a ouvir a voz de Deus. Para mim, eu comecei quando criança. Comecei quando criança, por exemplo, eu ouvia o pastor pregar, não só meu pai, mas outros pastores. Eu acreditava, então eu começava a entrar naqueles processos. Eu com 11 anos, eu já preguei, já na igreja com 11 anos, né? Fazendo pequenas pregações, ajudava meu pai no programa de rádio, entende? Então, foi muito cedo, mas não porque, assim, pela experiência que eu comecei a ter com Deus, né? Eu era muito levado ao evangelismo, de evangelizar meus amigos na escola, levar folhetos. Então, eu consegui, por exemplo, na minha escola, em Santa Catarina é um reduto, assim, muito europeu, né? Também, então, com a mentalidade, assim, um pouco mais romana, enfim, algumas, né, coisas mais complicadas, mais difíceis, assim, mais enraizadas. E no entanto, eu consegui, por exemplo, numa escola, já quando estava no ginásio, né, já consegui colocar uma caixa de folhetos na secretaria da escola, que eu deixava aquela caixa e eu ia ali colocando folhetos à medida que eles terminavam. Então, por causa da nossa, né, vivência ali, do testemunho, então, eu tinha essa pegada. Então, eu tive muita certeza das confirmações que Deus falava, meu coração. Deus usou também pessoas para falar profeticamente. Aí, sabe, amigo, não teve jeito. Não teve como dizer não teve como fugir, como Jonas, né? Pastor, e aí o senhor ouviu essa voz, e quando o senhor começou a ir para o campo, como foi esse trabalho, né? A gente sabe que o senhor trabalha na África, o senhor viaja muito. Quando foi que o senhor começou a sair para outros lugares e
trabalhar diretamente com os missionários. E eu até quero aproveitar o gancho da Tati e o senhor fala como nasceu Mãos Estendidas. Ok, joia. Ok, eu vi, inclusive, nascer Mãos Estendidas. Mãos Estendidas completou 21 anos, agora em abril deste ano, completou 21 anos, né? E Mãos Estendidas nasce em abril de 99 em Portugal. Eu cheguei em janeiro de 98 em Portugal. Então, eu vi Mãos Estendidas nascer em Portugal. Não fui eu fundador foi meu saudoso pastor Leopoldo, que era o pastor nosso a nível nacional em Portugal. Ele foi quem pisou pela primeira vez lá, né, em África, e foi daí que começou. Mas o meu processo, veja bem, eu com 5 anos, foi a primeira vez que eu ouvi o Senhor. Com 5 anos. 5 anos. Eu estava num culto, é interessante essa experiência. Eu estava num culto numa pequena cidade chamada Elisa, no interior do Paraná. Meu pai estava pregando, era um dia de semana, creio que até numa terça-feira. Eu gostava de acompanhar papai para ir nas congregações. Ele pastoreava uma igreja grande que tinha suas congregações. Então ele ia durante a semana. E aí eu fui com ele. E aí meu pai fez um apelo e ele pergunta ao Senhor. Ele falou, pergunta ao Senhor. Eu lembro como se fosse hoje, porque foi aquela experiência, não é? Ele falou, pergunta ao Senhor, o que o Senhor quer, o que Deus quer que você seja quando crescer? E ali foi a primeira vez que eu ouvi o Senhor falar comigo. Eu cheguei no carro, eu falei para o papai, falei para o meu pai, o que Deus falou que eu seria. Né? Falei para ele, papai guardou isso no coração dele. Foi a primeira vez. Aí Deus começou a falar, depois Deus falou quando eu era adolescente, profeticamente também, e aí Deus foi sinalizando para mim, né? Havendo muitos sinais. Então, por isso eu tive muita certeza a respeito do meu chamado. Quando eu fui para Portugal, foi uma coisa muito interessante também, porque eu tinha recebido 5 convites do Brasil para pastorear. Eu era muito novo, eu achava assim que teria que ser um pastor de jovens, um pastor auxiliar, alguma coisa assim, não é? Mas eu recebi os convites, eu não tinha paz. Eu não sentia paz em aceitá-lo, e para mim era muito importante. Eu sempre entendi que eu preciso de paz para tomar as decisões. Então, eu não aceitei nenhum. Passou a minha formatura. Eu lembro que no dia da minha formatura, eu fui para um banco debaixo de uma árvore no seminário. Eu fui chorar e falei, Senhor, eu não estou entendendo. Eu tenho os convites, mas eu não tenho paz. O que eu faço? Era o dia da minha formatura, os meus colegas estavam já com os campos e tal, e eu ali, não sem ter paz. E foi após a minha formatura, então, que eu recebi o convite de Portugal, e assim, na realidade, o convite foi por uma necessidade de um pastor numa cidade chamada Faro, em Portugal, e o pastor, então, Leopoldo, liga para o seminário e pede um formando para ir para lá. Aí o diretor fala, olha, eu vou indicar 2, indicou eu e o líder de missões. Eu, inexperiente, o líder de missões com toda a experiência, e pronto. Eu não tinha muita, assim, essa questão prática, não é? Eu não estudei missiologia no seminário, eu fiz o bacharel em teologia. Eu não fiz um curso de missões transculturais, então eu não estava, e aquele rapaz, ele já tinha ido para viagens transculturais, entendeu? Aí no telefone, o pastor falou conosco, e com ele fala, pastor, eu estou pronto. Aí o pastor fala comigo, faz perguntas, ele falou, e aí, você poderia vir para cá? Eu falei, pastor, não posso dar essa resposta. Ele falou, mas por quê? Eu falei, o senhor está me pegando de surpresa. E ele então fala para mim, quanto tempo você precisaria para me dar a resposta? Isso era uma quarta, eu falei, domingo. E para mim foi muito prático, para mim ouvir Deus não é uma coisa complicada, ele é meu pai. Ele é meu pai, o que eu preciso é chegar para ele e falar, pai, e aí? E agora, né? Não é? Então, isso era quarta-feira. No domingo eu tinha uma resposta, e eu dei a resposta para o pastor, porque ele gostou da minha resposta. Então, ele acabou me esperando, me aguardando. Chegou no domingo, eu falei, eu posso ir. E assim foi. Fui para Portugal. Chego em Portugal, Deus me dá uma chamada logo para olhar para os portugueses fora de Portugal. Aí mesmo,
como vocês sabem, até mesmo Estados Unidos, se vocês olharem, vocês vão ver muitos portugueses. Muito, né? Porque é muito forte essa questão da imigração portuguesa. Os portugueses sempre tiveram isso. Então, eu estou agora, por exemplo, em Jersey, que é uma ilha britânica, que tem 100 mil habitantes e tem 10 a 12 mil portugueses. Entende? Então, Deus me deu essa visão para alcance. Então, foi a partir daí que eu comecei a sair de Faro, pastor local, e comecei a ir com o propósito de plantar igrejas, como, por exemplo, plantamos aqui em Jersey. E aí, ainda em Faro, Deus me deu o peso por África. O Senhor me falou, Elias, olha para a África, pessoalmente, não é? Ele fala para mim. Aí minha igreja, a nível nacional, havia começado Missão Mãos Estendidas, em abril de 99, eu fiz parte do início, não é, da abertura da missão, não fui na primeira viagem, eu fui só em 2002, mas quando eu pisei em África em 2002, a minha vida mudou, sabe, porque aí é aquelas coisas que você vai vendo, quando você tem algum chamado de Deus, Deus vai te sinalizando, não é? Então eu fui tendo alguns sinais de Deus, e foi sendo muito claro para mim, então eu entendi, é isso, e a partir de então, eu estou trabalhando por África, não estou trabalhando em África, a nível de morar lá, mas eu vou nas minhas viagens, como cheguei na semana passada ainda de lá, mesmo no meio da pandemia fui para lá, mas eu estou muito certo do meu chamado, então Deus me deu um chamado muito claro a nível missionário, para trabalhar com alcance de portugueses, pela Europa, certo? E o alcance da África pobre, não é? Deus nos deu essa chamada, então estamos trabalhando com Missão Mãos Estendidas já há 21 anos, não é? A partir de uma igreja em Portugal pequena, vamos assim dizer. Eram cerca de 10 igrejas no total, somando tudo com 600 membros. Ou seja, nós tínhamos nossas necessidades e limitações muito grandes, porque eram todas igrejas que estávamos no campo missionário. Mas o Senhor nos deu uma palavra, e a palavra que Deus nos deu foi: dar-lhes vós mesmos de comer. E aí? Aí você vai olhar para o que você tem, não é? Ou você vai olhar para a palavra de Deus? Então, nós estamos procurando, desde então, seguir a palavra. Então, minha pegada tem sido essa. Escutar o Senhor, não é? Escutar, ouvir a voz dele. E aí, colocar em prática, e assim está sendo, estamos avançando com muita alegria, né? Com muitas lutas, com certeza, mas muita alegria, e com muita colheita também, para a honra e glória do Senhor e para a alegria nossa, né? É verdade, com certeza. Pastor, quando a gente conversando aqui, eu vejo, através da sua fala, propósito, dependência e intimidade. Amém. Foi isso que tem feito o senhor olhar missões dessa forma tão positiva, porque muitas vezes nós que estamos do outro lado, a gente fala, como assim? Falar da África, a gente pensa em miséria, a gente pensa de uma forma diferente, porque a gente não tem esse alcance, né, essa pegada, igual o senhor falou, né, de olhar diretamente a África como ela é, né? Olha, você falou sobre 3 coisas aí que, para mim, realmente são muito importantes: propósito, dependência e intimidade. Fantástico. Bem, a minha visão realmente não é olhar para tentar mostrar o lado emotivo da questão, porque a gente tem um misto de emoções em África, porque você se depara realmente com muita pobreza, com muita miséria. Mas eu não sou um caçador de fantasmas, não. Certo? Eu sou um caçador de propósito. Amém. E eu entendo que há um propósito de Deus no meio de qualquer lugar aonde nós vamos. Eu entendo que aonde eu vou, eu posso servir em qualquer lugar. Né? Nós estamos falando a nível missiológico, é evidente que para um chamado específico, a gente precisa ter atenção para a questão do chamado específico, mas se o senhor não deu um chamado específico, eu posso servir em qualquer lugar. Agora, eu preciso entender meu propósito. E olhando em África, gente, a África, para mim, é um lugar de grandes oportunidades. Certo? É claro que a gente trabalha no meio da miséria. E eu trabalho
entre os pobres, porque a visão que Deus nos deu foi de ir para as aldeias. Nas aldeias você se depara em lugar que você não tem absolutamente nada. Você chega naquelas aldeias que não tem água, não tem luz, não tem saneamento básico, não tem um comércio local para se comprar alguma coisa, não tem nada. Uhum. Lugares que a gente às vezes passa de carro, viagens que eu às vezes faço de carro, que às vezes a gente, né, leva o lanche para comer, porque você nem pode pensar que vai ter um posto, uma parada para você parar, né? Então a gente leva os lanches para comer, e às vezes a gente parava em algum lugar assim que a gente pensava, é deserto, não tem ninguém aqui. Uhum. Aí você começava ali a comer e tal, de repente só via as crianças chegando e pessoas chegando, né, que surgiam do nada, porque parecia que não tinha nada, porque é a questão da miséria realmente, né? E aí você não vê assim coisas a nível físicas. Agora, quando a gente entende, não é, o propósito que Deus nos deu e que a gente pode servir em qualquer lugar, e que se Deus nos dá um chamado específico, então você já vai com o propósito claro. E no meu caso, Deus me deu uma chamada para a África. Então, para mim, totalmente, para mim, eu creio, sabe? Eu creio em uma África transformada. Eu sei que não vai ser transformada no geral. É claro, a gente, por mais que a gente fale que as nações sejam transformadas, a gente sabe que a nossa luta agora, eu creio que haverá as transformações, sim, haverão os pontos de transformação, haverão os lugares que Deus pode transformar realidades completas também, né, dentro da realidade dessas nações. E nós estamos trabalhando por isso. Então, para mim, eu não vejo realmente a miséria. Eu não vou para lá para ver miséria, eu não vou para ficar filmando miséria. Para mim, o que eu gosto de filmar é o que Deus está fazendo lá. Amém. É evidente que a gente tem que também falar de desafios, mas não é o mais importante. Eu tenho que falar do que Deus está fazendo, do tamanho do meu Deus. Deus é grande, gente. Amém. Deus é o mesmo Deus que atua aí nos Estados Unidos, que atua aqui em Jersey, que atua lá também em África. Se a África tem vivenciado as situações que tem vivenciado, tem suas questões do porquê. Existe o porquê para tudo, não é? Até porque por detrás daquele sorriso fácil, a gente não sabe o que está por detrás, né, daquilo lá. E a gente que convive lá no dia a dia, a gente sabe que existem coisas muito complicadas, não é? No entanto, quando a gente tem um propósito, a gente continua, não é? Então, realmente, propósito, dependência tem que ser. E no campo missionário, não é? Eu deixo até dizer dentro disso, eu tenho um entendimento. Eu preciso de uma palavra. Eu não preciso da logística para iniciar. Tem muita gente que acaba ficando frustrado porque ele tem uma palavra, mas ele fica à espera da logística e ele não se move. Para mim, eu entendo o que Deus falou para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Nossa. Dependência. E Abraão, então, ele vai. Olha que Abraão ele está numa situação bem mais diferente da nossa, nós que temos a palavra. Não é? Ele estava vindo de uma revelação que Deus estava dando ali, mas de uma família que não conhecia o Senhor. Então ele não tinha o que nós temos hoje, ele não tinha o que eu tenho. Ele não teve os pais que eu tive, ele não teve a herança que eu tive dos meus pais a nível espiritual, não é? No entanto, ele ouve e ele vai. Então, isso é dependência. Aí eu pergunto, por que a gente às vezes está tão preocupado em saber tudo para fazer as coisas, quando na realidade Deus quer nos levar para o caminho da dependência? Porque quando a gente acaba achando que somos já suficientes, a gente se perde na caminhada. E é um grande problema das vezes a gente ver tantas pessoas que são incríveis, que têm ministérios que poderiam estar indo além, muito além, mas estagnaram porque deixaram de viver na dependência. Então, para mim, a dependência é fundamental. E, claro, intimidade. Intimidade, sabe, eu quero, para a minha vida, eu quero a presença manifesta de Deus.
Eu sei que Deus está em todos os lugares, mas eu quero a presença dele. Eu quero que a presença dele realmente esteja comigo. É aquilo que Moisés fala: Senhor, não me deixe sair desse lugar. Se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair desse lugar, se a tua presença não for conosco. Então, eu tenho orado e eu até me emociono porque a gente, às vezes, perde muito tempo, sabe? E aí a gente fica seco diante de tanta bênção de provisão espiritual que Deus tem para nós, tanta coisa linda nesse tempo, por exemplo, de pandemia, que as pessoas estão precisando da gente, elas estão precisando da igreja, elas estão precisando dos pastores, elas estão precisando, mas quanto pastor frustrado nesse momento, sabe? E por quê? Porque nós, muitas vezes, não estamos carregando essa presença manifesta de Deus. Nós sabemos do poder dele, nós sabemos, mas nós não estamos carregando essa presença manifesta. Então, realmente, nós precisamos dessa intimidade para que coisas aconteçam realmente, para que pessoas sejam saradas, para que realmente a gente possa levar essa palavra de vida, não é? Para que a gente leve realmente o Logos Prophorikos, né? A palavra de Deus que produz vida. Para que a gente leve essa palavra que produz vida, a gente precisa de ter essa intimidade. E através dessa intimidade, com certeza, muita coisa vai acontecer, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém. Glória a Deus. Estamos conversando, então, aqui, você que está acompanhando a gente, com o pastor Elias Caetano, projeto Mãos Estendidas, em África. Você que acompanha a gente aqui na Rádio Teresópolis, na TV, também no nosso New Life Web Rádio, canal no YouTube, na New Life Web. E estamos falando um pouquinho de missões, aliás, muito de missões, o quanto é importante missões. Pastor Elias, o senhor chegou na África, o senhor, né, tudo certo, tudo tranquilo. Como foi o início do trabalho? Como é que foi regaçar as mangas e começar a trabalhar? Foi aonde? Qual é o projeto que hoje está em andamento? O que está acontecendo em África com o projeto Mãos Estendidas? Bom, iniciamos primeiramente em Moçambique, na cidade da Beira, que é uma cidade central lá de Moçambique, uma das maiores cidades também, né? E iniciamos lá, e é lá que temos a nossa base principal, inclusive, né, da missão Mãos Estendidas, mas de lá a missão, ela segue, porque nós temos um trabalho muito claro de plantação de igrejas. Nós temos um trabalho muito sério de plantação de igrejas. Então, nós estamos hoje em 4 países. Moçambique, aí de Moçambique fomos para Malawi, para o Zimbábue e para a Zâmbia. Zâmbia foi o último país que a missão entrou, e estamos aí nessas 4 nações, já com mais de 300 igrejas, mais de 300 pastores lá, e trabalhando no processo de plantação de igrejas. Estamos aí todo ano, temos esse foco, não é? Estamos aí, nesse ano mesmo com a pandemia, nós plantamos já algumas igrejas lá. Estamos aí, eu acompanho, embora eu não viva em África, temos a nossa liderança lá, temos nossa a diretoria da missão, a diretoria da igreja, que está funcionando, está em andamento, né, nesses lugares lá, porque o nosso trabalho lá é com o pastor nativo, certo? Então, por isso que acaba que nenhum dos nossos diretores a nível internacional vive lá. Nós vamos lá, vamos e temos as pessoas na equipe, né, que fazem, portanto, os trabalhos específicos. Eu estou na presidência já desde abril de 2009, então eu assumi a missão exatamente quando ela estava com 10 anos, e então já estou aí na mais de 11 anos, né, 11 anos e meio aí à frente da missão. E a gente tem visto nesse ano, eu tenho a grata alegria de ver muita coisa Deus fazendo, sabe?
no propósito de plantação de igreja. Além da plantação de igreja, o processo a nível de centros infantis, né, centros de acolhimento, não é? Que inclusive, até mesmo aí em Cape Cod, né, na IPR aí, é fantástico de ver como a igreja abraçou o projeto, como tem abençoado especificamente o projeto do centro infantil, do centro de acolhimento Ebenezer, lá na Beira, em Moçambique, que é um centro incrível, fantástico, de referência, já trabalhando desde junho de 2011. Então, nós estamos aí trabalhando nessas frentes, né? Plantação de igrejas, centros infantis, porque nós temos muito claro, ajudar os pastores locais a se desenvolverem, certo? E nós trabalhamos muito forte com crianças, porque nós entendemos que é muito mais fácil, né, nós podemos ver a transformação já na vida de uma criança, porque se aquela criança ela já cresce, né, com a sua mentalidade, né, transformada pela palavra de Deus, ela vai conseguir fazer coisas incríveis e fantásticas. Então, nós temos trabalhado nisso aí, e aí uma das coisas que a gente acaba tendo que trabalhar muito, né, que é a questão assistencial. Além das crianças, nós temos que acabar trabalhando no sentido de doar comida para a população. Agora mesmo nós estamos ajudando muita gente com alimento por causa da pandemia, porque imagina vocês, o lugar lá já é pobre, não é? E aí, com todas as questões da pandemia, a coisa ficou bem mais complicada, mas a gente está lá, muito animado, não é? Os desafios são grandes, é muita lágrima pelo caminho, a gente é o princípio realmente que ele sai andando e chorando, a gente tem vivido literalmente, sabe? A gente tem vivido literalmente o princípio do andar e chorar, mas a gente está sonhando. Pastor, você falou dessa questão, desculpa eu cortar o senhor, da pandemia, que é a questão da fome, né? Já há uma preocupação, porque a fome provavelmente, de acordo até com a estatística, né, vai, né, matar, deixar muita gente com fome no mundo. Como é que essa situação que o senhor vê, principalmente em África? Olha, a fome é uma realidade que mata mesmo. E fome, quando a gente fala em fome, não é aquela fome que nós temos quando a gente está algumas horas sem comer, não é? Para eles, às vezes, são dias, né, sem comer uma refeição mesmo. Na realidade, não cabe na nossa mente, olhando para o que temos à nossa volta, né? Vamos ser realistas. Tem muita gente que não acredita, que não... Mas quando você vai para lá e você vê a realidade, quando você sente na pele, não é? Você vai em lugares que você vê que não tem. Então, aí você vai vendo a necessidade. Então, existe uma necessidade realmente de uma ajuda externa para muitos lugares lá. E as coisas realmente estão complicadas. Não está fácil. É real. Nós acompanhamos, inclusive, pelos nossos próprios pastores, eles nos fazem chegar, né? E pastores que eu estou falando não é gente que desconhecida, gente que está querendo tirar proveito da situação, não, é gente que temos pastores lá que nós caminhamos com eles, né? Temos ainda pastores que fazem parte da fundação da igreja, gente que está lá há 21 anos, né? E claro, a maior parte são pastores que foram então, vindo através da plantação de igrejas, enfim, mas temos pastores, muitos que estamos há mais de 15 anos, há mais de 10 anos, gente que a gente, temos eles como filhos, né? E então, gente séria, que nos traz o relato e que passam a realidade das situações. Então, a fome é real, e é aquela fome mesmo de não ter o que comer. Inclusive, deixo até para quem... existe um filme que foi, inclusive acho que foi colocado através da Netflix, O Menino que Descobriu o Vento. Não sei se, inclusive, vocês já viram ou não. É um filme muito interessante, O Menino que Descobriu o Vento.
e ele é gravado lá no Malawi. E ele conta a história de um menino lá do Malawi, e eu vi esse filme, sabe? Eu confesso que eu chorei ao ver esse filme, porque ele é muito real. É uma história verídica, certo? E é um filme muito real. Ele mostra mesmo, parecia que eu estava... que aquelas cenas eram lugares, inclusive, que, né, que parecia que eu estava lá com eles. Por ver, é muito bem retratado. Então, eu estou até falando isso por quê? Porque lá retrata a questão da fome. Lá retrata, por exemplo, quando chega um caminhão de milho, certo? E as pessoas saem correndo para tentar comprar o milho, fazem aquelas filas enormes para comprar o milho, porque eles estão morrendo da fome. Agora, deixa eu lhe dizer que essa semana passada eu ainda presenciei e vivenciei isso lá em Moçambique, certo? Lá, semana passada, nós estávamos comprando alimento para a população de algumas regiões que nós estamos dando alimento, e aí um dos nossos pastores foi até o local para comprar, né, que a gente precisava em grande quantidade, chegou lá e falou, não temos, nós estamos à espera de um carregamento. Quando chegou o carregamento, eu já falei para ele, eu falei, olha, eu já vou te dar o dinheiro e você vai comprar para 2 lugares, para 2 aldeias. Eu falei para ele, porque se você não comprar agora, você não vai ter depois, por aquilo que eu vi, porque realmente chega o caminhão, né, com container de milho, e assim, ó, evapora, sabe? E aí o que acontece? Realmente, nós vencemos isso. Eu dei o dinheiro, ele conseguiu comprar, porque ele teve que ir muito cedo, de manhã, para pegar a filha, então ele já sabia, foi, antes do comércio abrir. Quando abriu, ele já comprou, e ele chegou para mim e falou assim, olha, ainda bem que você já me deu o dinheiro para as 2 aldeias, senão nós só teríamos para uma, porque já acabou. Não, meu Deus. Então, é uma realidade. É a realidade. Existem lugares lá que, por exemplo, houve uma aldeia que nós levamos o milho agora, semana passada, que nessa aldeia, as pessoas nessa aldeia já estão comendo raiz de árvore por não ter comida. Para terem ideia da logística para chegar lá o milho, nós tivemos que alugar um caminhãozinho, do caminhãozinho teve que ser um barco, do barco teve que ser carro de boi, para poder chegar até o local, entende? Então, é uma realidade mesmo complicada. Então, não é brincadeira. E nessa questão, a pandemia fez aumentar os preços da comida, não é? E está mais escasso, não é? Porque não é pelos fatores lá também até da circulação não ter sido em parte parada, agora já está mais livre, mas mesmo assim existem fronteiras que ainda estão fechadas ou com restrições, né? E é bem desafiador. Então nós estamos ajudando eles a poderem ter também a questão do alimento. Perfeito, Tati. Pastor, como o senhor falou, né, a Igreja IPR é parceira, né? Eu louvo ao Senhor por fazer parte, né, desse ministério da Igreja Presbiteriana Renovada em Cape Cod, onde o nosso pastor tem sempre nos ensinado a amar as almas, né? E estiveram lá visitando os trabalhos missionários, o pastor Marcelo Franco, o Edu, a Sabrina. E quando eles chegaram, pastor, eles demonstravam para a gente um pouco assim como fossem envergonhados devido ao que eles presenciaram, total miséria, mas de uma alegria contagiante, aonde as crianças andavam por muito, né, tinham que caminhar muito, muitas delas às vezes até sem sapato, numa situação difícil, mas com uma alegria, com uma paz que excede todo entendimento. É verdade. Como assim, pastor? Isso é aquelas coisas, né, que é incrível e, claro, nos constrange, nos deixa realmente envergonhados. Às vezes infelizmente, a gente tem uma cultura de reclamar por muito pouco, não é? A gente é muito, não é assim,
nós dentro de uma visão do instantâneo, do tudo aqui e agora, se não acontece logo, a gente já reclama, já. Aí você chega lá, né, e a gente fica com a cara fechada, a gente, né, qualquer coisinha já emburra. Aí a gente vê uma realidade de pessoas que estão passando tanta necessidade, tanta dificuldade, né, mas ela está grata a Deus pela vida, né, pela oportunidade de coisas mínimas. Então, realmente, isso aí é incrível. É incrível, é algo que chama atenção realmente, né, nossa. E claro, também é evidente que não é todo lugar e não são todas as pessoas, né? Mas quando você vê gente transformada, é muito gostoso. Como, por exemplo, lá eles tiveram experiência mesmo lá no Centro de Acolhimento Ebenezer, dá para ver a diferença das crianças de lá e de crianças de fora. É incrível, sabe? Pela transformação que existe naquele ambiente, né? Então, é muito especial. E claro, né, também é evidente, né, nós estivemos juntos lá, não é, e realmente pastor Marcelo, Isabelle, o Edu, a Sabrina, eles vivenciaram mesmo, foram para lá para servir, para pegar, né, pôr a mão na massa e servir, trabalhar mesmo, não é, e estar à disposição. Foi muito gostoso tê-los lá. Eles foram muito centrados, né? Eles foram com um propósito muito definido. Então, isso ajuda também, não é? Foi muito especial tê-los lá, e realmente é algo que é fantástico a gente ver a alegria deles, a forma como eles reagem, nos envergonha, sabe? Deixa a gente envergonhado, faz nos repensar a vida, sabe? Repensar a vida. É muito interessante, faz nos repensar a vida. Pastor, eu gostaria que o senhor destacasse 2 momentos, né? Porque o senhor está recém-chegado de viagem, né? Na Grã-Bretanha. E o senhor destacasse 2 momentos, né? Em vídeos que o senhor, de repente, a gente pode botar aqui, para mostrar um pouquinho essa realidade. Qual seria o primeiro e o segundo momento que o senhor destacaria para a gente poder mostrar? Ok, bom, eu talvez poderíamos colocar, só para a pessoa ter um pouquinho mais da noção do que falamos, do que é uma aldeia, não é? Então eu gravei, inclusive, um vídeo agora na semana passada, em uma das aldeias que nós estivemos fazendo um trabalho evangelístico. Hoje visitando Tica, na província de Sofala, em Moçambique. Aqui um pouquinho da realidade desta aldeia, é uma das aldeias aqui dentro dessa localidade. Aqui, por exemplo, a água, olha lá. Pegando a água tem que ser desta forma trazida nos galões. Então, um pouquinho. O pessoal está cantando, momento de culto. A igreja fica aqui. Esta é a igreja de Tica, mas hoje está muito quente, 40 graus aqui, muito calor. Então o pessoal está se reunindo debaixo da árvore. Mas aqui é onde eles cozinham, forma como cozinham. Aqui é uma casa. Aqui atrás são as casas de banho. Aqui um pouquinho da realidade de uma aldeia. Aqui uma das aldeias aqui na localidade de Tica, em Sofala. Vamos ver mais um pouquinho. Não falta que alegria e disponibilidade de adorar o Senhor. Olha aqui. Alegria, eu quero testemunhar aqui, compartilhar convosco. Hoje estamos aqui em um culto na aldeia de Tirizira, aqui em Tica, em Moçambique. E eu fiz um apelo à salvação nessa tarde. Essas vidas que estão aqui à frente
elas decidiram pelo Senhor hoje, não é isso? Eles tomaram uma decisão por Jesus, jovens que ouviram a palavra, ouviram o evangelho e decidiram por Jesus. E eu quero louvar a Deus por você que tem se empenhado em abençoar a obra de Deus aqui em Moçambique. Vale a pena. Nós estamos aqui no meio de uma aldeia. Aqui está o pastor Mulap. Aqui, fica mais ao lado para vermos os irmãos. Aqui os irmãs que estão aqui sentados aqui atrás da igreja, que hoje não caberia, porque é um dia especial. E aqui irmãos também que estão aqui reunidos. E eu quero, então, compartilhar convosco essa alegria, essa bênção e dizer que vale a pena nós fazemos a obra de Deus. Muito obrigado a vocês que estão apoiando os processos missionários da Missão Mãos Estendidas, que têm contribuído para que a gente abençoe pessoas que estão aqui no meio das aldeias, para que o Evangelho de Jesus, aleluia, aleluia, para que o Evangelho de Jesus possa alcançar pessoas como esses jovens, que hoje estão se rendendo a Cristo Senhor. Deus abençoe, muito obrigado pelo apoio de cada um. Fazendo agora a distribuição de alimentos. Aqui é milho. Milho, esses sacos, são 3.000 quilos de milho só aqui nessa distribuição. Nós estamos fazendo várias distribuições aí pelas aldeias, como aqui em uma das aldeias de Tica, em Moçambique. Então um pouquinho aqui da comunidade, do povo, logo ali atrás de nossas igrejas. Estamos abençoando essa comunidade com alimentos. Muito obrigado a todos que têm abençoado os processos missionários da Missão Mãos Estendidas, para que a gente possa estender as mãos para esse povo. E dentro disso tem um que eu não tenho vídeo, mas eu tenho um testemunho. Não sei se eu dou agora ou depois. Conta pra gente, conta pra gente. Então deixa eu dizer, porque tem a ver com esses vídeos também. Uhum. Então eu vou mandar, para ser bem específico, esses vídeos de uma aldeia que eu estive a semana passada, a aldeia de Tizizira, em Tica, na província de Sofala, em Moçambique. Uhum. Nessa aldeia, eu já conheci o pastor de lá, um pastor muito querido, fui para lá para fazer uma distribuição de alimento e também um culto evangelístico. Uhum. E eu comecei a conversar com as pessoas no início do culto, aliás, antes do culto, né, para ver o ambiente, o tipo de pessoa, se era tudo crente ou se não, ou se realmente eu pedi para convidar o pessoal da aldeia, porque a gente quer abençoar as pessoas, não os crentes, as pessoas, né, mostrar o amor de Jesus. E aí eu comecei a conversar e ouvir ali pessoas que não eram crentes. E aí então eu falei, tem que estar atento aí, então trouxe uma palavra evangelística muito forte, assim, e eu fiz o apelo à salvação. Fiz o apelo à salvação e tinha um rapaz, especificamente, que eu entendi que tinha alguma coisa assim de Deus para a vida dele. E esse rapaz, eu acabei fazendo, inclusive o nome dele é Pedro, me recordo o nome dele, e eu fiz o apelo à salvação para ele ainda no momento da palavra. Ele acabou aceitando, no princípio ficou assim, depois ele aceitou Jesus. O fato dele aceitar Jesus levou com que eu continuasse o apelo, e eu fui vendo e tal, e 12 pessoas aceitaram Jesus, mas veja bem, havia ali no meio uma feiticeira, não dessas 12 pessoas, mas no meio do povo, e essa feiticeira ela não aceitou Jesus. Eu cheguei de viagem, não é? E agora, nessa semana, eu liguei para o pastor Manuel Mulap, pastor da igreja lá em Tizizira, dessa aldeia, eu liguei para ele e falei, queria saber como que foi, se aquelas pessoas foram à igreja. Ele falou assim, eles me chamam de missionário. Ele falou, missionário, eles foram à igreja, mas deixa eu dizer, tivemos 5 novas pessoas que aceitaram Jesus no domingo. E ele falou, fruto do trabalho que o missionário fez. Ele falou. Aí ele falou, mas deixa eu dizer mais. Do meio daquelas pessoas, tinha uma feiticeira. E essa feiticeira, que agora já é ex, né? Aceitou Jesus. Amém! Ela, sabe? Eu até peguei o nome dela, chama-se Terezinha Domingos. Até peguei o processo de orar e tal. E ele até falou assim: já fiquei nessa semana, eu liguei já logo na segunda-feira para ele, e ele falou: já fiquei de lá nessa semana para pegar os batuques e tal. Olha que coisa fantástica. Então, é muito especial, sabe? A gente poder entender. Oi? Não tem dinheiro que pague, pastor. Não tem, exato.
Entende? Então, aí, realmente, quando você vai... É propósito, né? Aí, quando você caminha, entende que você está indo para o propósito, então não tem dinheiro que pague realmente. Não é se você não tem ideia do que pode acontecer. E naquela palavra evangelística eu fui muito forte, porque lá você tem que ser muito firme com relação tanto à questão do islamismo, que tem entrado muito forte. Eles tipo que compram as pessoas, eles dão alimento, só que para a pessoa ter o alimento ele precisa se tornar muçulmano. Então, infelizmente, tem entrado dessa maneira, não é? De uma forma muito cega, assim, uma forma muito terrível. E a questão da feitiçaria, né? As religiões tradicionais africanas, que nada mais de que feitiçaria, enfim. Então a gente precisa ser muito firme. Naquela palavra evangelística eu fui muito firme em relação a isso. E aquela feiticeira não se manifestou naquele dia, mas domingo ela estava lá. Uma das coisas que o pastor falou, ele falou assim, olha, é porque vocês, eles, não é? Porque vocês nos deram alimentos, mesmo nós não sendo da vossa igreja. Isso aí despertou aquela mulher, por exemplo, de ver a diferença nossa, entende que a gente estava ali para servir a comunidade, entende que nós queríamos, e realmente nós não procuramos dar a comida para as pessoas da igreja, nós falamos, é para todos da comunidade, quem vier aqui, nós vamos abençoar de igual maneira, e assim foi. Então, é muito gostoso, especial ver a manifestação de Deus. Glória a Deus. Bom, finalzinho já, Tati. Nossa, passou tão rápido, Eu mas fico tão olhando rápido. ali o reloginho. Dá uma sede em ouvir mais. Não dá vontade nem de escutar. A gente só quer ouvir. Só sendo abastecido. Porque é algo realmente que cativa o nosso coração. Amém. Ver um trabalho tão bonito. Fazer o ID de Jesus, amar o próximo como a ti mesmo, Amém. é algo assim que assim enche o nosso coração de alegria. E aí o relógio não colabora, né? Porque ele rapidinho... É verdade. Né? Pastor, vai voltar, né, pastor? O senhor volta, não volta, pastor? O senhor aceita já o nosso convite antecipado, né? Por favor. Com certeza, com certeza. Já está marcado aqui, é só a gente... vai ser um prazer estar com vocês novamente, né? Já tinha tido a alegria de estar com vocês aí nos Estados Unidos. Deixa já de antemão, eu queria mandar um abraço tanto para o pessoal aí de Cape Cod, da IPR, Cape Cod e demais igrejas aí, enfim, não é que acompanha, mas eu queria mandar para o pessoal de Teresópolis, certo? Porque em Teresópolis tem grandes amigos. Essa terra se tornou minha terra também, Teresópolis, né? Inclusive, nós temos dois representantes da Missão Mãos Estendidas que estão lá em Teresópolis. Um deles, que é o pastor Valmir Rodrigues, que é pastor da Igreja Batista no Alto. Pastor Valmir. Né? E o outro é o Éder Bessa. O Éder Bessa é uma pessoa muito querida também lá. Ele é, inclusive... ele trabalha nas questões nossas de mídia, não é, abençoando a missão, então eles são nossos representantes. Mas eu tenho lá grandes amigos que eu tenho feito durante alguns anos que Deus me deu a oportunidade de estar indo lá, não é? Primeira vez foi num congresso, né, lá com o pastor Jonatas, pastor Sidaco, não é, o Conavi. A primeira vez que fui foi para estar ministrando lá no Conavi, e daí não deu mais para deixar Teresópolis. Que cidade especial, que povo abençoado, que igrejas missionárias naquele lugar. Eu fiquei... É um lugar incrível. Como que há um despertamento para missões lá? Eu sou muito abençoado de lá, e aliás já tenho que estar lá no final de janeiro. Leva o nosso abraço, pastor. Final de janeiro tem que estar lá. Enfim, estive lá em final de agosto, estive lá inclusive com o pastor Valmir Rodrigues, e creio que foi final de agosto, começo de setembro, algo assim, e agora no final de janeiro, né, permitindo o Senhor, né, vamos ver como essa situação toda está aí, está complicado, mas eu quero mandar um grande abraço aí para esses irmãos queridos, pessoas preciosas de Teresópolis e aí de Cape Cod também, e um grande abraço para vocês, queridos, e muito obrigado pelo o carinho e a bênção, né, de estar aqui com vocês também.
Nós que agradecemos o seu tempo e queremos desde já, né, agradecer, reforçar o convite e pedir o senhor, a gente sempre fala aqui que é palavra de vida em meio a esse tempo. Então, eu quero deixar aqui para o senhor 4 minutinhos para o senhor deixar uma palavra de vida para quem está aqui acompanhando a gente até agora, pastor Elias Caetano. Glória a Deus. Bom, eu quero, nesse tempo de pandemia, eu quero, inclusive, deixar um entendimento muito claro, né? Naquele momento, por exemplo, quando o exército da Síria tinha cercado Eliseu, né? Porque souberam que era Eliseu que estava dando os comandos lá para o rei de Israel para dizer, olha, não faz isso, não faz aquilo, para frustrar os planos da Síria. E, de repente, o exército da Síria cerca Eliseu, né? Porque eles queriam pegar Eliseu como prisioneiro, levá-lo prisioneiro. E a Bíblia conta que eles cercam, não é? Só que, no entanto, quando amanhece o dia, o servo de Eliseu sai e vê aqueles exércitos. E aí fala para Eliseu, ai, meu senhor, não é? Espantado com a situação. E no entanto, Eliseu ora e pede, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Não é? E quando ele abriu, ele viu, não é? Os exércitos do Senhor que estavam ali com eles. Então, aí o princípio maior é o que está em nós do que o que está com eles, maior que está conosco do que o que está com eles. Então, eu queria deixar essa palavra com você nesse tempo de pandemia, nesse tempo tão complicado que estamos vivendo. Peça ao Senhor para que os teus olhos espirituais se abram, que os nossos olhos espirituais se abram, para que a gente veja realmente os exércitos do Senhor, os anjos do Senhor, porque às vezes a gente só vê problema e é vírus para todo lado, não é verdade? E tá complicado, realmente está complicado para todo mundo. Mas você já parou para pensar nos anjos que estão nos protegendo nesse tempo? Você já parou para pensar que mais é o que está, maior que está em nós do que o que está no mundo? Que maiores são os que estão conosco do que são todos os inimigos? Então eu quero deixar para você realmente esse entendimento que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e também o entendimento, Senhor, que os nossos olhos se abram, assim como o moço do profeta, o moço de Eliseu, teve os olhos abertos, e aí ele pôde ver não apenas o exército da Síria que cercava ali, mas mais do que isso, o exército, os carros e cavalos de fogo. Uau! Carros e cavalos de fogo que estavam ali, o exército do Senhor que estava ali de forma sobrenatural, muito maior do que o natural. Então eu quero deixar essa palavra com você. Não se baseie no natural. Não se baseie. Maior que está em nós do que o que está no mundo. Então entenda que há anjos de Deus nos protegendo, há anjos do Senhor lutando por nós, há anjos do Senhor nos guiando. Eu estou no meio dessa pandemia, eu sei que eu estou correndo tantos riscos, eu estou voando de um lado para o outro, eu estou indo de um lado para o outro, mas eu sei quem está comigo. É evidente que eu não vou brincando, eu não vou de qualquer jeito, não, eu tomo os meus cuidados, eu faço o que eu posso fazer a nível pessoal, mas eu vou porque eu sei quem está me mandando ir, e eu sei quem está indo comigo, eu não estou indo sozinho. Então eu quero deixar essa palavra para você. Não se desespere, não se desespere, maior é o que está com você do que o que está no mundo. Você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, maior é o que está com você. Põe paz no teu coração. Põe paz no teu coração. E a tranquilidade de saber que Deus está no controle, Deus está no comando. Maior é o Senhor que está com você do que todos os seus adversários. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique firme, fique em paz, fique animado no Senhor e vá em frente para a honra e glória do Senhor. Eita, glória, que palavra abençoada, né, Cláudio? Obrigado, pastor. Olha, um beijo no coração da sua família, Deus os abençoe rico e poderosamente, e a todos que fazem parte desse projeto tão lindo que é o Mãos Estendidas. Amém. Que Deus venha continuar abençoando rico e poderosamente, com ousadia, com graça a cada dia. E muito obrigado por estar aqui conosco, trazendo nos contagiando, como Deus é bom, como Ele é lindo, como Ele fez no passado e continua fazendo hoje. É verdade, aleluia, amém. A gente vai ter na descrição do vídeo, mas
Quem quiser falar com o pastor Elias Caetano, quiser conhecer mais projeto Mãos Estendidas, quais os endereços, como é que faz para poder acessar e conhecer mais, de repente ajudar? Fala aí para a gente. Acessar nosso site mmeafrica.org. Então, acesse mmeafrica.org, né? As iniciais de Missão Mãos Estendidas, então MME, África, tudo junto, .org, O-R-G. E lá você vai ter, então, os nossos contatos, tem o meu contato pessoal, meu WhatsApp, tem o e-mail, tem alguns vídeos da missão, algumas fotos, alguma informação. Então, através do site, você pode ficar informado aí através dos processos missionários e também dos nossos contatos, ou então, mesmo através do meu Facebook, que está no meu nome, Elias Marcelo Caetano, não é? Então, temos aí a possibilidade de estarmos em contato. Ok, Amém. perfeito. Obrigado mais uma vez, pastor, e até a próxima. Até a próxima, um beijo no coração. Até a próxima. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Aí, bacana, conversamos então com o pastor Elias Caetano, do projeto Mãos Estendidas, aqui no nosso programa Palavra de Vida. Já estamos com o nosso horário super estourado, Sim. Tati. Thank you, God. Thank you, God. Coisa Amém. maravilhosa, né? Muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Até o nosso próximo encontro. E não se esqueça, a família é tudo. Bye. Bye.